Olá, eu sou o professor Ivo Sócrates, do curso de Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Ainda na disciplina de Sistemas Operacionais de Redes, vou falar um pouco mais sobre Sistemas Operacionais de Redes, apresentando o capítulo 2 do material preparatório para certificação de redes da Cisco, o CCNA Módulo 1, que é fornecido através da parceria da Cisco com o IFTO. Então, no capítulo 2, vamos falar sobre configuração de um sistema operacional de redes. Nesse capítulo, será abordado as seções 2.1, 2.2 e 2.3. A 2.1 apresenta iOS Bootcamp. Na seção 2.2, a configuração básica do dispositivo. E na seção 3, esquemas de endereçamento. Neste vídeo, vamos apresentar apenas a seção 2.1, o iOS Bootcamp, para que os vídeos fiquem menores, tá? Todos os dispositivos eletrônicos exigem um sistema operacional. Podemos ver os equipamentos de rede não são diferentes. Um dos sistemas operacionais para dispositivos de redes mais conhecido é o Cisco iOS, ou Cisco iOS, que vão configurados nas suítes, roteadores, access points, firewalls da Cisco. O iOS, embora também seja usado pela Apple esse nome, a iOS é uma marca registrada da Cisco nos Estados Unidos e em outros países é usada pela Apple sob licença. O Shell ele pode ser uma interface da linha de comando CLI, então esse ambiente, ou uma interface gráfica, que a gente chama interface gráfica de usuário, uma GUI. Ela permite que um usuário interaja com as aplicações. O kernel do sistema operacional se comunica diretamente com o hardware e gerencia como os recursos de hardware são usados para atender os requisitos de software. E o hardware é a parte física de um computador. Inclui as peças eletrônicas e subjacentes. A utilização da guia, uma interface gráfica de usuário, permite ao usuário utilizar o mouse, fazer as seleções, executar programas, inserir texto e rodar programas baseados em texto. Ao utilizar uma CLI, uma interface de linha de comando, em uma suíte Cisco iOS ou roteador, é permitido a um técnico de redes usar o teclado para executar programas de redes baseado nessa interface CLI. E use também um teclado para inserir texto e os comandos baseados em textos. Existem muitas variações distintas do Cisco iOS. O iOS para suítes, roteadores e outros dispositivos de redes da Cisco e versões numeradas de iOS para determinados dispositivos de redes da Cisco. Todos os dispositivos são fornecidos com um conjunto de iOS e recursos padrão. É possível atualizar a versão ou o conjunto de recursos do iOS. Um iOS pode ser baixado no site da Cisco.com. No entanto, é necessário uma conta Cisco Connection Online, um CCO. Mas o foco do nosso curso será o Cisco iOS versão 15. Bom, as três formas mais comuns de acessar o iOS são através da porta do console, porta serial específica conectada localmente para a configuração inicial de um roteador, por Security Shell, que é o SSH, uma seção CLI, com autenticação de usuário através da rede e transmissão de senhas e comandos de forma segura, ou seja, criptografada. E também temos a opção de conectar por Telnet. Então, seção CLI também, por meio de uma interface virtual de uma rede, porém não criptografada. Logo, o ideal é usar o SSH devido à segurança que é implementado nesse protocolo. Vale lembrar que a porta auxiliar é um método mais antigo para estabelecer conexão usando uma seção CLI
no modo remoto, por meio de uma conexão de escada por telefone usando aí um modem. Bom, independente do método de acesso, será necessário um programa de emulação de terminal. Os programas populares de emulação de terminal incluem o PUT, o TeraTerm, o Security CRT e o OSX Terminal, né? Mas existem outros ainda. Bom, os modos do Cisco IOS usam uma estrutura hierárquica de comando. Cada modo possui um prompt distinto e é usado para realizar determinadas tarefas com um conjunto específico de comandos disponíveis somente para aquele modo. Então, o modo exec do usuário permite somente um número limitado de comandos básicos de monitoramento, que seria um modo aí apenas visualização. Por padrão, não há autenticação exigida para acessar o modo exec usuário do console, ou seja, quando a suíte vem, ela vem sem esse modo protegido, né? Mas aí você deve configurar assim que você tiver o primeiro uso dessa suíte. Bom, o modo exec privilegiado permite a execução de comandos de configuração e gerenciamento. É um modo de ativação. Ele precisa do comando exec enable do usuário. Por padrão, não há autenticação exigida para acessar o modo exec usuário do console, mas também deve ser configurado. Então, o modo exec e o modo exec usuário e o modo exec privilegiado têm que ser configurados. Como eu falei, eles vêm sem senha no momento da primeira utilização. Bom, para identificar em qual modo você está, aí basta observar na frente do nome do equipamento, no prompt de comando, se há um sinal de maior ou uma cerquilha. Como a gente pode observar aqui, ó, modo exec do usuário. Aí você vai aqui suíte, que é o nome da suíte que está configurada, e se tiver o sinal de maior, é porque indica que você está no modo exec usuário. Se tiver o símbolo de cerquilha na frente do nome do equipamento, é porque você está no modo exec privilegiado. Bom, o modo de configuração primário é chamado aí de Global Configuration ou Global Config. Use o comando configure terminal para acessar nesse modo. E lembre que as alterações feitas neste ambiente afetam a operação do dispositivo em tempo de funcionamento. Então, modos de subconfiguração específicos podem ser acessados no modo de configuração global. Cada um desses modos permite a configuração de uma parte particular ou uma função do dispositivo com iOS. Há o modo de interface, para configurar uma das interfaces de rede. Há também o modo linha, para configurar o acesso ao console, através de auxiliar, porta AUX, né? Que seria auxiliar, Telnet ou SSH. Vários comandos são usados aí para entrar e sair dos prompts de comando. Para passar do modo exec usuário para o modo exec privilegiado, você tem que usar o comando enable. Para retornar ao modo exec do usuário, use o comando aí disable. Vários métodos podem ser usados para sair do modo de configuração. Temos também o exit para sair de um modo específico e entrar no modo mais geral anterior. Temos o end, usado para sair do modo de configuração global, independentemente de qual modo de configuração que você esteja. E há outros comandos mais aí. Bom, um dispositivo Cisco IOS é compatível com um conjunto de comandos. Cada um possui um formato, uma sintaxe específica e só podem ser implementados no modo apropriado. Então, a sintaxe para um comando
é o comando seguido por quaisquer palavras-chave e argumentos adequados. Então, na figura que temos aqui nesse slide, o comando é o show. Então, show é um comando e o ping é um comando. A palavra-chave é IP protocols. Já o argumento, nesse caso desse comando de baixo, é 192.168.10.5. Então, o argumento é um valor aí dinâmico, variável, né, definido pelo usuário. Já a palavra-chave é um parâmetro específico definido no sistema operacional. Após a inserção de cada comando completo, inclusive a palavra-chave e argumentos, você vai precisar sempre pressionar a tecla Enter para enviar o comando ao interpretador de comandos. Bom, a ajuda contextual do iOS fornece uma lista de comandos e argumentos associados a esses comandos dentro de um contexto do modo atual. Para acessá-la, basta inserir uma interrogação e pressionar Enter. Aí você vai ter acesso a uma lista de comandos no modo de execução que você estiver. Bom, o interpretador de linha de comandos, ele verifica um comando inserido da esquerda para a direita com o objetivo de determinar a ação que está sendo solicitada. Se o intérprete entender o comando, a ação solicitada é executada e o CLI, a interface CLI, retorna ao prompt adequado. Já se o interpretador detectar um erro, o iOS geralmente fornece um retorno como ambiguous command, que é comando ambíguo, incomplete command, que é comando incompleto, ou incorrect command, que seria comando incorreto. Então, ele tem um retorno, um feedback para você definido baseado nos erros de execução de algum comando. Bom, os comandos e as palavras-chave podem ser abreviadas para um número mínimo de caracteres que identifica de forma única ou exclusiva aquele comando que você quer executar. Por exemplo, o comando configure pode ser abreviado para conf, porque configure é o único comando que se inicia com o prefixo conf. Uma versão ainda mais curta, que seria com, não dará certo, porque mais de um comando se inicia com o prefixo com. Palavras-chave também podem ser abreviadas. O que não dá para abreviar são alguns argumentos, porque eles são essenciais, eles são variáveis do seu comando. A interface de linha de comando do iOS é compatível com várias teclas de atalho nesse slide. São apresentadas algumas delas aqui, né? Então vocês depois podem estar testando, explorando. Tem aqui seta para baixo, que permite que o usuário role o histórico de comandos, entre outros. Agora eu aconselho vocês a acessar o Packet Trace e colocar uma suíte gerenciável, 2 computadores e começar a testar o ambiente do sistema operacional Cisco iOS, uma suíte gerenciável, explorar os comandos e teclas de atalho para uma interface CLI. Então, você vai simular lá, dentro de uma suíte, o uso de um terminal e realizar os testes de configuração, de navegação desse ambiente. Se você estiver com dificuldades com o Packet Trace, não se preocupe. Nas aulas ao vivo, vamos explorar um pouco mais essa navegação, vamos explorar a execução de alguns comandos e a configuração inicial. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte ele aí e se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos. E até um próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.